100.7. Mix. Agora na Mix. Mix Notícias. As notícias do Brasil e do mundo pra você. Mix Notícias. Juntos no melhor Mix. Bom dia. 7 em ponto. Hoje é sexta-feira, 5 de julho de 2019 e vamos aos destaques do programa. Cesta básica fica mais barata em 10 capitais em julho e mais cara em 7, diz Diese. Depósitos da poupança em junho superam saques em 2 bilhões de reais, diz Banco Central. Comissão especial da Câmara aprova texto base da reforma da Previdência. Previdência será aprovada na Câmara antes do recesso, diz Paulo Guedes. Dólar fecha abaixo de R$ 3,80 pela primeira vez desde março. Arroba do boi gordo cotada à vista no estado do Rio a R$ 144. Saca de açúcar cristal, 50 quilos, cotada a menos 0,34% ao dia, a R$ 60,76. Plástico e resto de cigarro são mais de 90% dos resíduos vistos no mar. Esses são os destaques do Mix Notícias de hoje. Mande sua mensagem para o nosso WhatsApp da Mix Campus 997971007. Mix Notícias. Temperatura no momento agora 20 graus e máxima prevista do dia para 29. Sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. E segundo o INMET, o céu ficará encoberto com pancadas de chuva no sábado. A máxima para amanhã é de 21 graus e a mínima 17. Domingo o sol voltará, mas as temperaturas continuarão baixas, máxima de 23 e mínima de 15 graus. No trânsito é grande a movimentação neste momento na rotatória próxima ao Shopping Estrada e saída da Campus Farol com acesso a 28 de março. Fluxo intenso no entorno do Mercado Municipal na Beira Valão e moderado na Ponte da Lapa, sentido centro. Demais vias com trânsito tranquilo. Já na BR-101, o tráfego está tranquilo em grande parte da rodovia, principalmente nos trechos duplicados. Mas atenção, chove neste momento entre Rio Bonito e Niterói. Juntos o melhor Mix. Mix! Os preços do conjunto de itens da cesta básica caíram em 10 capitais em junho e aumentaram em outras 7, segundo divulgou ontem o Diese. No acumulado nos primeiros meses do ano, entretanto, todas as 17 cidades pesquisadas registraram de estatísticas alta, as maiores em Florianópolis, 1,44%, Rio de Janeiro, 1,16%, Belo Horizonte, 1,5% e Campo Grande, 1,03%. O Banco Central informou nesta quinta-feira que em junho os depósitos da caderneta de poupança superaram os saques em 2 bilhões de reais. De acordo com a autoridade monetária, nos 6 primeiros meses deste ano, a poupança acumula ao todo resultado negativo, com os saques superando os depósitos em mais de 14 bilhões de reais. Mix Notícias. A Comissão Especial da Câmara que analisa a reforma da Previdência aprovou ontem, quinta-feira, por 36 votos a 13, o texto base do parecer do deputado Samuel Moreira, do PSDB São Paulo, favorável ao endurecimento das regras de aposentadoria. Após ter sido aprovada na comissão, a proposta da PEC seguirá para o plenário da Câmara, onde terá de passar por 2 turnos de votação e necessitará do apoio de ao menos 308 dos 513 deputados. Depois, se aprovada, vai para o Senado. E o ministro da Economia disse ontem acreditar que o texto da reforma da Previdência será aprovado na Câmara dos Deputados antes do recesso parlamentar, marcado para começar em 18 de julho. Guedes voltou a afirmar que um sistema de previdência sob regime de repartição é insustentável e defendeu a adoção de um regime de capitalização. É insustentável porque tem uma bomba demográfica, disse, citando o envelhecimento da população brasileira. Materiais de plástico e restos de cigarro representam mais de 90% dos resíduos encontrados no ambiente marinho brasileiro, segundo o diagnóstico divulgado ontem pela Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais. Ambos correspondem a 52,4% e 40,4%, respectivamente, do número de objetos coletados. Dados internacionais mostram que no exterior, os materiais plásticos também são os mais recolhidos em ambientes marinhos, 45,5%, seguidos das bitucas e filtros de cigarro, 28%.
A nova campanha de comunicação para conscientizar a população sobre riscos de incêndios em áreas próximas às redes de transmissão de energia foi iniciada ontem pela ANEEL. O slogan é "Fique ligado, não seja o causador de um incêndio". O alerta indica situações em que o descuido no manuseio de fogo, especialmente em queimadas irregulares, cigarros e fogueiras, pode gerar incêndios próximos à rede de energia elétrica. Mix Notícias. O Rio de Janeiro foi escolhido para a sede da primeira escola da Polícia Rodoviária Federal do Brasil. O anúncio foi feito ontem pela Secretaria Estadual de Educação, apontando que a unidade de ensino médio será instalada no bairro do Irajá e funcionará em horário integral, com carga horária ampliada em português e matemática. Já está definido que a direção será da Polícia Rodoviária Federal e os professores cedidos pela rede estadual de ensino. Os cursos serão de qualificação profissional. Considerado um grande potencial no setor de cachaça, desde o agronegócio, a partir da produção da cana-de-açúcar até o comércio varejista, uma das iniciativas aí do governo do estado é qualificar os produtores fluminenses interessados através da Subsecretaria de Indústria. O estado do Rio é considerado o terceiro produtor mundial da bebida, com forte influência de municípios do interior. Segundo o Ministério da Agricultura, os produtores fluminenses venderam 1,71 milhões de dólares para o exterior em 2018. Mix. Destinados ao credenciamento de novas 772 equipes ou serviços da atenção primária em 22 municípios, mais de 233 milhões de reais estão sendo liberados pelo Ministério da Saúde. A liberação visa especificamente ampliar e qualificar o atendimento prestado à população com mais consultas, exames e medicamentos disponíveis. O estado do Rio receberá investimento de 14 milhões de reais. O Ministério detalha que serão quase 10 mil novas equipes e serviços credenciados em 1.208 municípios, beneficiando cerca de 10 milhões de pessoas. Desigualdades econômicas e sociais e a frágil fiscalização são alguns dos fatores apontados em recente seminário promovido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio para o quadro de exploração do trabalho infantil no Brasil. Embora dados oficiais mais recentes sejam de 2016 e revelem que 1.800.000 menores trabalhavam no país até então, há indicativos para números bem maiores. Preocupado, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio tem discutido a elaboração de iniciativas visando conter o problema e lembra que a Constituição e o Estatuto da Criança e do Adolescente estabelecem normas e leis que proíbem o trabalho infantil. Mix Notícias. Dispositivo proposto pelo governo com o objetivo de impedir o repasse de verbas para municípios em condição de inadimplência no cadastro de convênios federais não foi aceito pelo Congresso Nacional. A rejeição aconteceu ontem, tendo a proposta sido suprimida da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2019 pela relatoria. Com a retirada do dispositivo, a relatoria explica que é garantido a municípios menores período maior para a solução de pendências, sem risco de solução de continuidade. Políticas de estímulo ao primeiro emprego e ao menor aprendiz foram discutidas ontem em seminário realizado na Câmara dos Deputados pela Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços. Na oportunidade, foi destacado que quase 13 milhões de brasileiros estão em busca de trabalho. A proporção maior é entre os jovens. Vários aspectos foram debatidos e serão desdobrados em novas discussões, entre eles gastos do empreendedor com capacitação, a falta de qualificação técnica e excessos de encargos trabalhistas. Juntos. O melhor mix. Assunto que tem gerado muita polêmica no Brasil, abuso de autoridade envolvendo possivelmente membros da magistratura, acaba de ser pautado pelo Papa Francisco. Em vídeo publicado ontem, ele disse que a independência dos juízes deve ajudá-los a serem isentos de favoritismos e das pressões que possam contaminar as decisões que devem tomar. Finalizando, o Papa sugeriu: rezemos para que todos aqueles que administram a justiça operem com integridade e para que a injustiça que atravessa o mundo não tenha a última palavra. Lanchas, carros de luxo e propriedades pertencentes ao empresário Eike Batista, ao ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, e ao economista Carlos Miranda, apreendidos na Operação Lava Jato, no Rio de Janeiro, ficaram encalhados no leilão realizado ontem pela Justiça Federal na capital fluminense. Mix Notícias.
Continua a exposição O Mangue e Eu, Raízes Poéticas e Afetivas na Casa de Cultura Vila Maria, situada na quadra do Liceu e Câmara Municipal, na Alberto Torres, das 9h30 às 5h30 da tarde até o dia 19 de julho. A professora pesquisadora Ana Paula Lima, conjuntamente com seus 28 alunos do segundo ano do ensino médio da Escola Estadual Érica Muilarte de Menezes, em Gargaú, desenvolveu ao longo de um ano letivo o projeto Poéticas do Meu Lugar, o ensino de arte na construção da noção de pertencimento. O resultado pode ser visto nos trabalhos idealizados pelos alunos. Embora a data oficial tenha sido 21 de junho, marcada com diversos atos, a Academia Campista de Letras ainda não encerrou a comemoração pelos 80 anos de fundação. Na próxima segunda-feira, às 7 da noite, fechará a programação com o lançamento do romance Perigosamente, de Sininha Maciel e Erval Machado Costa. O evento, aberto ao público, será na sede da entidade, no Jardim São Benedito. Mix. Vamos às cotações. Dólar fecha abaixo de R$ 3,80 pela primeira vez desde março. Ontem a moeda norte-americana recuou 0,67%, cotada a R$ 3,79. Fonte Valor Econômico. A arroba do boi gordo está cotada à vista no estado do Rio a R$ 144,00. Fonte Scott Consultoria. E a saca de açúcar cristal 50 quilos, cotada a menos 0,34% ao dia, a R$ 60,76. Fonte CPE Exalc. Apesar de comemorar o acordo Mercosul-União Europeia, a Associação das Montadoras entende que o fim do imposto de importação para carros feitos no bloco europeu pode ser uma ameaça à indústria automotiva brasileira e convocou uma corrida contra o tempo por competitividade. O pacto ainda não tem data para começar a valer e isso deve demorar 2 anos. Quando ele entrar em vigor, os veículos europeus terão tarifa reduzida gradualmente, até ela ser eliminada dentro de 15 anos. Mix Notícias. Noruega diz que não vai endossar mudanças no Fundo Amazônia que prejudiquem resultados. A Alemanha vai enviar ministro. Os 2 países são os maiores doadores do fundo criado para evitar o desmatamento. A declaração ocorre um dia após os embaixadores se reunirem com o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, para tratar sobre mudanças de regras do fundo. As negociações ainda estão em andamento. E o presidente Bolsonaro afirmou nesta quinta-feira que, no passado, líderes estrangeiros influenciavam governos brasileiros a demarcar terras indígenas e quilombolas e a ampliar áreas de proteção ambiental, o que, segundo ele, dificultava o progresso do país. O presidente deu a declaração em um café da manhã no Palácio do Planalto com a Frente Parlamentar da Agropecuária, conhecida no Congresso Nacional como a Bancada Ruralista. Mix. O presidente Jair Bolsonaro impulsou na manhã de ontem, em cerimônia no Palácio do Planalto, Luiz Eduardo Ramos como novo ministro da Secretaria de Governo. General de Exército e amigo de Bolsonaro, Ramos assumiu a pasta que responde pela articulação política do governo junto ao Congresso. A Secretaria de Governo é uma das 4 pastas que funcionam no Palácio do Planalto. O presidente argentino Maurício Macri disse que está trabalhando com o brasileiro Jair Bolsonaro para conseguir um acordo de livre comércio entre Brasil e Estados Unidos. Ele também criticou os que estão atacando o acordo entre Mercosul e a União Europeia. Mix Notícias. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alerta ontem de queda de temperatura na região norte fluminense. A previsão do órgão é de um declínio entre 3 a 5 graus centígrados. De acordo com o Instituto, o céu ficará encoberto com pancadas de chuva. No sábado, a máxima é de 21 graus e a mínima será de 17. Domingo, o sol volta, mas as temperaturas continuam baixas, máxima de 23 e mínima de 15 graus. Escolhido pelo presidente Jair Bolsonaro, o advogado Carlos Mário Veloso Filho será nomeado nesta sexta-feira para a vaga de ministro substituto do Tribunal Superior Eleitoral no Diário Oficial da União. Confirmado pelo ministro-chefe da Secretaria-Geral e subchefe para assuntos jurídicos, Jorge Oliveira, terceiro mais votado na lista tríplice elaborada pelo STF, e o advogado é filho do ex-presidente da Corte, Carlos Veloso. Juntos. O melhor mix. E o esporte no final de semana. Estados Unidos e Holanda decidem neste domingo em Lyon, ao meio-dia, a final da Copa do Mundo de Futebol Feminino. E no domingo também teremos Brasil e Peru no Maracanã às 5 da tarde para decidir aí o título da Copa América. Na rodada inicial, o Brasil aplicou uma goleada ao Peru por 5-0 e a espera agora é de um jogo mais difícil neste domingo.
Você ouviu Mix Notícias. De volta amanhã, às 7 da manhã. Mix.